Agora nós vamos resolver a questão 171 de matemática da prova rosa do Enem 2019. O enunciado diz o seguinte: para certas molas, a constante elástica C depende do diâmetro médio da circunferência da mola D maiúsculo, do número de espirais úteis N e do diâmetro do fio de metal do qual é formada a mola D minúsculo e do módulo de elasticidade do material G. A fórmula evidencia essas relações de dependência. C é igual a G vezes D minúsculo elevado a 4 sobre 8 vezes D maiúsculo elevado a 3 vezes N. O dono de uma fábrica possui uma mola M1 em um de seus equipamentos que tem características: diâmetro da mola 1, diâmetro do fio da mola 1, número de espirais da mola 1 e elasticidade da mola 1. Com uma constante elástica C1. Essa mola precisa ser substituída por outra, M2, produzida com outro material e com características diferentes, bem como uma nova constante elástica C2, da seguinte maneira: o diâmetro da mola 2 é igual ao diâmetro da mola 1 dividido por 3. O diâmetro do fio da mola 2 é igual a 3 vezes o diâmetro do fio da mola 1. O número de espirais da mola 2 é igual a 9 vezes o número de espirais da mola 1. Além disso, a constante de elasticidade G2 do novo material é igual a 4 vezes a constante de elasticidade da mola 1. O valor da constante C2 em função da constante C1 é... O enunciado fala de duas molas, cada uma com suas características, e também nos dá a fórmula que relaciona as grandezas da mola. Então, se nós substituirmos os valores da mola 1 nessa fórmula, nós temos que C1 é igual a G1 vezes D1 elevado a 4 sobre 8 vezes D1 maiúsculo elevado a 3 vezes N1. Agora, se substituirmos os valores da mola 2 nessa mesma fórmula, nós temos que C2 é igual a G2 vezes D minúsculo 2 elevado a 4 sobre 8D maiúsculo 2 elevado a 3 vezes N2. Além disso, o enunciado nos dá informações da mola 2 em função da mola 1. Então, o enunciado nos diz que o diâmetro da mola 2 é igual ao diâmetro da mola 1 sobre 3. O diâmetro do fio da mola 2 é igual a 3 vezes o diâmetro do fio da mola 1. O número de espirais da mola 2 é igual a 9 vezes o número de espirais da mola 1. E a elasticidade da mola 2 é igual a 4 vezes a elasticidade da mola 1. Então, nós queremos C2 em função de C1. E para isso, basta substituir o diâmetro da mola 2, o número de espirais da mola 2, o diâmetro do fio da mola 2 e a elasticidade da mola 2 na fórmula de C2, que é a constante elástica da mola 2, que nós já encontramos uma equação para ela. Então, substituindo na fórmula de C2, nós temos que C2 é igual a 4 vezes a elasticidade da mola 1 vezes 3 vezes o diâmetro do fio da mola 1 elevado a 4, tudo isso dividido por 8, que multiplica o diâmetro da mola 1 sobre 3 elevado a 3, que multiplica 9 vezes o número de espirais da mola 1. E organizando essa fórmula de maneira que fique semelhante à constante elástica 1, porque nós precisamos colocar C2 em função de C1, nós podemos organizar essa fórmula resolvendo as potências inicialmente. Então, nós temos que C2 é igual a 4 vezes G1 vezes 3 elevado a 4 vezes o diâmetro do fio da mola 1 elevado a 4. Tudo isso dividido por 8 vezes o diâmetro da mola 1 elevado a 3, dividido por 3 elevado a 3, vezes 9 vezes o número de espirais da mola 1. O que nós fizemos na equação acima? Só colocamos, aplicamos
as propriedades da potência. Por exemplo, 3D1 elevado a 4 é a mesma coisa da gente fazer 3 elevado a 4 vezes D1 elevado a 4, que é uma propriedade de potência. Da mesma maneira, na parte de baixo dessa equação, nós temos que D1 sobre 3 elevado a 3 é a mesma coisa que escrever D1 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. E assim, nós podemos arranjar essa equação agora. E nós temos que C2 é igual a G1 vezes D1 elevado a 4 vezes 4 vezes 3 elevado a 4. Tudo isso sobre 8 vezes D1 elevado a 3 vezes N1 vezes 9 sobre 3 elevado a 3. Vocês podem perceber que a primeira parte dessa equação é exatamente igual a C1. Então, nós temos que C2 é igual a G1 vezes D1 elevado a 4 sobre 8 vezes D1 elevado a 3 vezes N1, que multiplica 4 vezes 3 elevado a 4 sobre 9 dividido por 3 elevado a 3. E a primeira parte dessa equação agora é C1, que multiplica 4 vezes 3 elevado a 4 é igual a 81, sobre 9 e 3 elevado a 3 é 27. Simplificando, nós temos 1/3 na parte de baixo, então C2 é igual a C1 vezes 4 vezes 81 dividido por 1/3. Só que divisão de fração, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, C2 é igual a C1 vezes 4 vezes 81 vezes 3. Então, C2 é igual a C1 vezes 972 e a resposta é a letra A.